dentro do porta-luva do veículo tinha um tablete de substância supostamente entorpecente. Em seguida, essa ocorrência evoluiu e na casa desse suspeito, os policiais encontraram mais de 10 quilos de substância supostamente entorpecente. O material estava dentro de uma mala, possivelmente seria entregue ou levada por esse suspeito para entregar em bocas de fumo, mas o fato é que os policiais estão fazendo o levantamento, toda a verificação aqui, o Batalhão de Força Tática e o Canil do Batalhão de Operações Especiais. Você estava traficando há quanto tempo? Faz 1 ano já, desde quando eu saí da cadeia. Você cumpriu pena por quê? Tentativa de homicídio. Você já saiu há quanto tempo da cadeia? Vai fazer um ano e pouco já. E você continuou no mundo do crime? Continuei. E como é que você se sente colocando seu pai nessa situação? Mano, tô triste, né, que não tem nada a ver nessa situação aí. É só isso que tem que falar. Mas não é nada dele não, é trabalhador aí. Respeito, nunca deixou faltar nada pra mim. E por que você resolveu traficar drogas? É um dinheiro, né, pai, que vem fácil, né? É isso. Mas seu pai não tem a venda aqui, por que você não trabalha com ele? Não, porque aí tem a venda dele, não. Tenho minha família também. A situação que você colocou toda a sua família aqui? E Como é que você se sente? tô triste, né? Minha família, né? Tem nada a ver nisso aí, mas é tudo meu sim, senhor. Essa droga aí. De onde tu conseguiu toda essa droga? Eu fiz um roubo aí, investi nela e comprei. E essa droga seria entregue pra onde? Eu ia vender ela tudinho. Você participa de alguma organização criminosa? Vende por conta própria. Aqui é o quê? Qual é a droga? É massa que tem. Pedra também. Quantos anos? Eu tenho 22, vou fazer 23 agora. Quanto tempo preso? Não fiquei muito tempo não, 30 dias. Como foi que tu cometeu a tentativa de homicídio? Faz 1 ano também, 1 ano e meio eu acho. Saiu da cadeia, resolveu traficar droga. Foi. Tava no regime semiaberto? Não, tá, não teve... Não acusaram que foi eu, aí eu saí. Depoimento que você acabou de acompanhar é de um jovem que confessou ser traficante de drogas na zona sul de Macapá. Ele já foi preso por tentativa de homicídio. Saiu recentemente do Instituto de Administração Penitenciária do Estado. Ele afirmou que começou a se envolver com uma organização criminosa quando tinha 19 anos de idade. Esse é mais um caso de jovens envolvidos com o crime organizado. É sobre esse tema que nós vamos debater agora no Equinócio Verdade. Nesse primeiro semestre, o Amapá foi considerado um dos estados mais violentos do Brasil. Só para você ter uma ideia, no primeiro trimestre de 2023, foram registrados mais de 100 homicídios. Essa estatística tem colocado um sinal de alarme, principalmente nas autoridades policiais do estado. Pensando em combater as organizações criminosas, as forças de segurança pública têm se empenhado cada vez mais com operações. Nós vamos agora conversar com o delegado-geral de Polícia Civil, César Vieira. Ele vai falar como a Polícia Civil tem trabalhado para combater as organizações criminosas. Primeiramente, para que a população possa ter até um pouco de conhecimento, né, acerca da atividade policial, constitucionalmente falando, as atribuições elas são bem distintas. A atribuição da Polícia Militar e a atribuição da Polícia Civil elas são regradas no artigo 144 da Constituição Federal. Por disposição legal, constitucional, na verdade, a Polícia Militar ela trabalha na parte ostensiva, né, para prevenir que o crime aconteça, na prevenção ao crime, né, por isso que trabalha de forma ostensiva. E a Polícia Civil ela trabalha após a ocorrência ou a existência de um crime, de um fato criminoso. Existindo um crime, passa-se a ter ali uma incumbência de um órgão estatal, né, que seria a Polícia Judiciária,
da apuração da autoria e materialidade das condutas. Quem fez, por que fez e comprovar o crime, né, através de laudos periciais. Essa atividade, após o acontecimento do crime, é a atribuição da Polícia Civil. Ela vai formatar os delegados de polícia, vão conduzir o inquérito policial, apurando a autoria e materialidade, ouvindo testemunhas, vítimas, quando é o caso, requisitando perícias, para a construção do inquérito policial. E esse inquérito policial, após a conclusão, existe aqui a situação do indiciamento, né, que é um ato formal, onde o acusado de uma prática criminosa ele é indiciado, né, dentro do inquérito policial e é remetido à justiça. Na esfera judicial, o Ministério Público ingressa na ação penal, né, como autor. Temos a defesa, né, que vai promover ali os atos de defesa do acusado, e o juiz ali passa isso a grosso modo, né, a julgar, né, absolvendo ou condenando os acusados. Na atividade da Polícia Civil especificamente, né, que é uma ação repressiva, a Polícia Civil ela trabalha com a investigação, que seriam os procedimentos, né, inquérito policial, termo circunstanciado, os procedimentos contra os atos infracionais, né, enfim, toda atividade da Polícia Civil no âmbito da investigação, ela vai ser trazida para dentro de um procedimento. Isso vai ser formalizado. A característica do inquérito, né, principal é a questão da solução desse fato ali, da descoberta do crime, da autoria e materialidade. E nesse meio em que se ocorre a investigação é que nós temos as unidades especializadas, né? Temos a delegacia que apura especificamente os crimes de tráfico de drogas, né, que é a DPE, ou entorpecentes, né, para alguém que já entende de outra forma, né, mas é só conceitual mesmo, mas é uma unidade especializada. A que combate os crimes contra a pessoa, DCIP, né, que é os crimes de homicídio, DCCP, que são os crimes patrimoniais, ali latrocínio, roubo, furto, uma unidade especializada também, a Delegacia das Mulheres, a DEI, que trata dos assuntos dos atos infracionais. Hoje nós temos também a situação tem a Polinter, né, que é uma unidade especializada também com relação a furto de veículos. E hoje nós temos também na estrutura da Polícia Civil a DRACO, né, que apura o combate a organizações criminosas. Temos a DECOR, que apura infrações relacionadas a crimes de corrupção, e o laboratório, o LAB, né, que é uma delegacia também especializada a lavagem de capitais, a parte mais ligada à fiscal, financeira. Então essa estrutura toda ela passa a trabalhar de uma forma hoje articulada, né, entre as especializadas com o NOI da Polícia Civil, que é o Núcleo de Operações de Inteligência, que vai produzir o conhecimento no âmbito da Polícia Civil para que as informações dentro dos procedimentos policiais sejam tidas com maior profundidade, né? Saindo de uma situação mais rasa nas investigações e aprofundando ainda mais, atingindo o patrimônio das organizações criminosas ou das facções, né? Atingindo níveis em que não se chegava antigamente, né? Por uma evolução através da tecnologia. Hoje a Polícia Civil começa a dispor também de uma expertise nesse enfrentamento, né, no mundo virtual. Temos hoje a DR Cyber também, que eu acabei esquecendo de mencionar, que é uma importantíssima unidade policial, para compor as especializadas e estarmos aprofundando as investigações de uma forma que a gente consiga dar uma resposta mais efetiva. No ambiente da segurança pública, nós temos hoje a integração da Polícia Civil com a Polícia Militar, através da Secretaria de Segurança Pública, a inteligência da segurança pública, da Secretaria de Segurança Pública com a inteligência da Polícia Civil, a inteligência da Polícia Militar e hoje a inteligência lá do IAPEM, congregam, né, e tem uma integração muito efetiva na troca de informações e cada um tem um conhecimento ali de determinada situação que isso vai ser trazido para dentro do inquérito. E isso acaba aprofundando de uma maneira muito grande, né, sem muito investimento, né, só um comportamento mesmo de integração. E aí agora nós estamos correndo atrás dos investimentos nas ferramentas que são necessárias, tanto na parte de investigação quanto de inteligência. Agora, delegado, como é que o senhor vê o crescimento das organizações criminosas aqui no estado do Amapá?
Na verdade, sim, houve um crescimento, né, de alguns anos, né, para agora nós tivemos um crescimento realmente no Estado, mas em razão de políticas da segurança pública, situações em que hoje a gente está repensando o modelo de segurança pública, nesse diagnóstico, né, que, como disse ao início, nesse diagnóstico a gente começou a observar algumas situações em que a gente consegue estancar, né, pelo menos frear o crescimento, e a partir de então, agora começar o trabalho de investigação em cima dos grupos criminosos, né, para, de certa forma, diminuir essa atuação das organizações criminosas. Nós temos hoje um alto índice, né, de morte, de homicídios, né, ocorrido entre os grupos criminosos, né, por dominância, por questão de a venda e comercialização de droga, enfim, outras situações ali. A disputa, né, essa disputa hoje ela causa um grande número de mortes entre os grupos criminosos. Isso também está sendo combatido de uma maneira muito efetiva, né, que mais à frente nós começaremos a ter aí um resultado muito eficaz em razão das medidas tomadas no presente, né, para frearmos essa atividade, né, das organizações criminosas ou dos grupos criminosos, né, para que a população possa sentir realmente uma paz social, uma situação de maior tranquilidade na sociedade. Agora, delegado, a gente percebe também que muitos jovens, né, até mesmo adolescentes, estão se envolvendo com o crime organizado. Na sua avaliação, o que leva um jovem a se envolver com o crime organizado? Muitas vezes, assim, o que a gente percebe, além de questões sociais, nós temos também questões culturais, questões de própria orientação, né, e trabalhos efetivos, né, dos órgãos, né, da segurança pública, principalmente, no combate, não apenas no combate, mas também no esclarecimento da sociedade. Nós temos hoje um programa que foi institucionalizado pela Polícia Civil, que é o programa Polícia Civil nas Escolas, né, através justamente de uma aproximação da comunidade escolar, dos professores, alunos, pais e da comunidade, no sentido de orientar e trazer ali realmente esse esclarecimento, né, do maior cuidado, do maior atenção a esse público jovem, né, bastante jovem inclusive, que vem sendo cooptado pelos grupos criminosos para desempenho dessas atividades. Hoje o IAPEM conta com mais de 2.000 detentos. Para tentar frear as lideranças de organizações criminosas e impedir crimes que são encomendados de dentro do IAPEM, a direção tomou a iniciativa de construir um novo pavilhão e realizou a transferência dessas lideranças para esse local mais isolado. Segundo o diretor do IAPEM, essa foi uma das alternativas para tentar combater o crime organizado. E a gente tem enfrentado um momento difícil de violência, de aumento de violência na cidade, em razão de conflitos entre organizações criminosas. E nós temos que preparar uma resposta diante desse aumento da violência. O que nós percebemos, né, como plano de segurança pública e como dentro da atividade investigativa, né, que sempre realizamos na Polícia Civil, é que existe, né, uma grande importância das lideranças de grupos criminosos, né, que lideram, organizam essas execuções e essas guerras entre facções, o que tem aumentado o nosso índice de violência e a morte de jovens na capital. Então, como uma resposta, uma medida, né, de segurança, além das políticas de policiamento ostensivo, as intensificações das operações da Polícia Civil, nós também estamos mudando alguns modelos de cumprimento de organização, podemos dizer, dos pavilhões, né? Desde quando eu assumi, em março, agora deste ano, nós apresentamos ao secretário de Infraestrutura a nossa necessidade de adequar as nossas celas, os nossos alojamentos, os pavilhões do IAPEM a um modelo mais moderno, né, mais adequado de segurança, que é limitando os pontos de acesso de energia aos presos, porque através desses pontos de acesso de energia é que eles conseguem carregar os celulares. E o celular dentro do IAPEM é um instrumento fundamental para a organização e articulação desses grupos criminosos. Nós conseguimos abrir 246 novas vagas dentro do nosso cadeirão e realizamos há 3 semanas a transferência desses presos. Nós desativamos o pior pavilhão do IAPEM,
o pavilhão pior em condições de salubridade, de habitação, mas também era o que mais favorecia a prática desse tipo de crime, né, na nossa capital. Então nós fizemos a transferência desses 246 presos para esses novos alojamentos e nós iniciamos o processo de demolição do antigo pavilhão. Estamos encerrando essa semana a demolição e já temos um projeto novo para a construção de um novo pavilhão nessa antiga área. Qual era esse pavilhão, delegado? Nós estamos falando do pavilhão F2, que é o pavilhão onde cumprem penas os presos do regime fechado, que são aqueles presos que já foram condenados a pena no seu regime fechado, aqueles que ficam fechados durante o dia e saem para o banho de sol durante as 2 horas. São, em regra, né, presos que praticaram crimes com grau de violência, né, e que foram condenados a penas altas. Então nós colocamos esses presos nesse novo modelo de pavilhão que vai servirá para nós de referência para as próximas obras e as próximos presídios que nós já estamos inclusive com projetos aprovados e para serem executados. Agora, delegado, durante a demolição desse pavilhão, você conseguiu localizar alguma coisa ao fazer a destruição? Isso, o pavilhão F2, o que está sendo demolido, ele não tinha já poucas condições de uso, né, e de segurança, né? Que a gente percebe que os presos ali estavam sob controle do pavilhão e havia né, nós, durante esse processo de demolição, já encontramos vários aparelhos celulares, né, munição, já encontramos bebida alcoólica e todos esses aparelhos estão sendo apreendidos. Agora, nesse novo pavilhão, nós estamos conseguindo manter o controle da segurança, né, interna desses presos e tiramos dos grupos criminosos e passamos para o Estado o controle da segurança do pavilhão. Segundo as forças de segurança pública, os jovens têm sido atraídos pelas organizações criminosas com a proposta de ganhar dinheiro fácil. Uma das formas é vendendo drogas, mas isso acaba tendo um resultado nada agradável, principalmente para a família desses jovens. Agora, delegado, o senhor percebeu que nos últimos anos cresceu o número de jovens envolvidos com a organização criminosa? Sim, nós percebemos esse aumento da população jovem, né, envolvido com organizações criminosas. E hoje esse alto índice de violência que nós encontramos é resultado desse crescimento, né? As organizações criminosas crescem e elas passam a disputar por áreas, principalmente de pontos de venda de droga. Então, os estados, né, que conhecem, que estão vivendo esse conflito de organizações criminosas, estão enfrentando esse alto índice de morte, o que não é um resultado positivo, que é um resultado muito ruim para a segurança pública, porque nós aumentamos a violência, né? Nós aumentamos, inclusive, o número de incidentes de morte de pessoas inocentes dentro desses conflitos. Então, a gente precisa ter um planejamento e um plano para aplicar como estratégia diante desse aumento da violência. Agora, delegado, sei que isso não é possível de imediato, mas o senhor tem atuado justamente para combater a entrada de objetos ilícitos, né, na penitenciária. Isso, o que a gente percebe também no Brasil, né, como modelo de gestão de sistema penitenciário, é que existe uma correlação muito direta entre a facilidade de comunicação interna dentro dos presídios e a articulação e a organização dos grupos criminosos fora. Todos os estados que conseguiram controlar o acesso do preso aos aparelhos celulares, imediatamente, os efeitos são quase imediatos com relação aos índices de violência na cidade. Porque a gente consegue quebrar essa comunicação das lideranças, dos grupos criminosos dentro do presídio com os seus integrantes externos. Então isso é uma capacidade boa de desarticular esses grupos e ajudar a segurança pública e as instituições de segurança pública na reação a esse grupo. Diante de tanta violência e do crescimento do crime organizado, o Amapá continua sendo um dos estados mais violentos do Brasil. A sociedade espera que um dia o estado possa voltar a ser tranquilo e seguro e as famílias possam sentar novamente na frente de suas casas sem ter o medo de a qualquer momento ser surpreendido por bandidos. Esse foi o programa Equinócio Verdade de hoje. Até o próximo.